também nesse momento de louvor e adoração ao seu nome e ministração da sua palavra. Deus Santo e Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz a esse lugar onde sabemos que a tua palavra é ensinada de maneira fiel, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trazido pessoas de todas as idades, desde bebês a anciãos, mostrando que o Senhor ama cada um de forma particular. Dessa forma, Senhor, nesse momento que vamos ouvir a tua palavra, que seja o teu Santo Espírito a lançar sementes nos corações desde bebês até no ancião, para que possamos viver o Evangelho de maneira plena, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nossas crianças. Vamos estar, queridos, abrindo a palavra de Deus, Atos, capítulo 7. Livro de Atos, capítulo 7. E se você deseja receber a Bíblia já aberta, o texto da mensagem, só levantar sua mão, com carinho da igreja, para você poder estar acompanhando a leitura e a explicação da palavra. Nosso time de recepção já está aí a postos. Atos, capítulo 7. Atos 7, a partir do versículo 1. Tem sua Bíblia aberta, a gente vai fazer uma pequena explicação antes da gente ler e algumas partes pontuais desse capítulo de número 7. Veja você que está aí aberto na sua Bíblia esse texto, capítulo 7, é um capítulo que tem 60 versículos, e esses 60 versículos se constituem, na maior parte, num discurso feito, uma pregação feita por Estevão. Quem era Estevão? Estevão foi um dos 7 homens escolhido pela igreja de Jerusalém, pela igreja primitiva, para cuidar da distribuição de alimentos, para a parte social. Todavia, muito mais do que isso, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E, através do seu ministério de levar a palavra, de evangelizar, o seu ministério começou a ser tão frutífero que chamou a atenção de autoridades judaicas que eram contra a pregação do nome de Jesus. Então, autoridades judaicas muito irritadas com o ministério de Estevão chamam ele para uma prestação de contas, uma espécie de um julgamento. E ali, cercado de inimigos, de pessoas que na verdade queriam a morte dele, Estevão prega a palavra de Deus. Durante ali 30 minutos, uma hora aproximadamente, o Espírito Santo fez com que todos aqueles inimigos ficassem calados, quietos, e ouvissem o Evangelho através de Estevão. Qual era a questão que estava em jogo? Por que aquelas pessoas estavam tão irritadas com Estevão? O problema delas era só Jesus Cristo. Eram judeus que acreditavam em Deus, judeus religiosos, mas que não reconheciam Jesus como Salvador. Ou seja, para aqueles religiosos, Jesus era um homem qualquer que morreu na cruz e ficou morto. É interessante você perceber que esse tipo de religiosidade ainda existe hoje. Você deve conhecer pessoas, talvez aqui entre nós possa haver alguém na sua família, colegas de trabalho, gente que acredita em Deus, mas que rejeita Jesus como Filho de Deus. Pessoas que se consideram espirituais, espiritualizadas, gente que acredita no sobrenatural, em um ser superior, em um criador, uma energia cósmica, mas que no final das contas não reconhece Jesus como o Salvador, que morreu na cruz, ressuscitou e está vivo. Então,
Estevão, nesse sentido, pensava diferente. Para ele, Jesus não estava morto, Jesus estava vivo. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Na verdade, Estevão vai dizer que quem enviou Jesus ao mundo foi o próprio Deus. Estevão vai mais além. O Novo Testamento vai mais além. Por quê? Vai dizer que Jesus é o próprio Deus. É Deus em carne e osso pisando nessa terra. Jesus é Deus e Deus está com Jesus. Por isso, do ponto de vista do Novo Testamento, rejeitar Jesus, não reconhecê-lo, e esse é o ponto de Estevão, é estar rejeitando o próprio Deus. Não dá para eu ter Deus e rejeitar Jesus. Estar sem Jesus é rejeitar, é estar contra Deus, é estar contra tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E justamente a palavra que resume o que Deus tem para você é a palavra salvação. Salvação. Na salvação, Deus nos oferece perdão, e você precisa de perdão, porque nós temos pecados, nós temos culpas não resolvidas diante de Deus. Na salvação, Deus te oferece libertação, e você precisa de libertação também, porque o pecado nos oprime, nos coloca debaixo de uma opressão maligna. Na salvação, Deus te oferece transformação, e você precisa de transformação. Uma transformação não apenas estética, mas uma transformação do seu interior, do seu coração, de dentro para fora. Na salvação, Deus oferece vida eterna, e você precisa dessa vida, de uma vida com Deus que não termina na morte, uma vida onde a gente experimenta comunhão com Deus aqui e para sempre, vida em abundância, vida em comunhão com Deus, vida que atravessa a morte, vida eterna. O que Estevão está pregando é que quem nos proporciona isso é o nome de Jesus. É através de Jesus que Deus concede isso a você. É pelo nome de Jesus que eu experimento a paz de saber que todos os meus pecados foram perdoados. É saber que eu estou livre de toda a maldição e de qualquer opressão. É saber que pelo nome de Jesus a minha vida está sendo transformada. Deus está transformando a minha vida a ponto de eu ser chamado de nova criatura. Uma transformação que se completará quando Cristo vier no novo céu, uma nova terra. Os judeus acreditavam em Deus, mas não reconheciam Jesus como enviado de Deus. Rejeitavam Jesus como sendo o Salvador. E aí é o ponto de divergência entre ele e os judeus. Jesus vai dizer, Estevão vai dizer, vocês estão rejeitando Jesus. E se vocês estão rejeitando Jesus, estão rejeitando a ação de Deus no meio de vocês. A chave para a gente compreender isso está aqui nos versículos 51 a 53. Mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai ler vários versículos desse capítulo. Atos 7, 51 a 53. O texto vai dizer assim: Estevão dizendo para aquela galera: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Portanto, queridos, através dessa longa exposição, desse longo discurso, Estevão vai recapitular a história da ação de Deus no meio da humanidade. E onde começa essa história? Essa história começa lá no Antigo Testamento, quando Deus se encontra com Abraão. Dá uma olhada aí, nesse mesmo capítulo, nos versículos 2 e 3, Atos 7, 2 e 3. Vai dizer assim: Estevão respondeu:
varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Essa é uma história contada lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 12. Deus, ele se manifesta a Abraão, estabelece com Abraão uma aliança que envolve a família de Abraão, a descendência de Abraão. Deus estabeleceu um projeto para a salvação da humanidade, e esse projeto passa pela família de Abraão. Olha aí o versículo de número 8, vai dizer assim: então lhe deu, ou seja, a Abraão, a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Então veja, projeto de salvação, ele vai de Abraão para o seu filho Isaque, depois para o filho de Isaque, Jacó. Jacó, por sua vez, tem 12 filhos, sendo um deles José. Através de José, a família de Abraão entra no Egito, e no Egito essa família se torna um povo, de uma família para um povo, uma nação. O Egito, então, veja você, no primeiro momento, um lugar de prosperidade. O Egito é para aquela família um lugar de bênção, um lugar de crescimento, um lugar de multiplicação. Deus leva aquela família para o Egito e ali eles prosperam. Todavia, no segundo momento, o mesmo Egito se torna um lugar de escravidão. Olha os versículos 17 a 19. Vai dizer aí: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. As circunstâncias mudam, querido. O lugar que antes era de prosperidade se tornou um lugar de aflição, de sofrimento. É importante você perceber que o mundo que vivemos, ele está sempre mudando, ele está sempre se alterando, e ser cristão é aprender a não se apegar demais às circunstâncias. Às vezes está tudo muito bem, tudo funcionando, todos os ventos a seu favor. Às vezes, de repente, a vida vira de ponta cabeça. E aí você fica com aquela cara de espantado, assim, pensando: poxa, mas como assim? Ontem estava tudo bem, ontem tudo estava normal, ontem a minha vida estava cheia de alegria, os meus planos estavam acontecendo, e agora tudo mudou. Circunstâncias estão sempre mudando. O que não muda é a presença de Deus. O faraó mudou, as leis do Egito mudaram, o Egito agora está diferente. O lugar que era de prosperidade se tornou um local de sofrimento. O lugar onde tinha liberdade agora tem escravidão. Circunstâncias mudam, mas Deus, mesmo Deus que estava lá antes, continua presente ali. Querido, talvez a sua vida está passando ou passou por uma virada dessa. Tudo estava no seu controle, tudo estava a seu favor, você estava prosperando, você estava crescendo, os seus planos estavam se concretizando. Deus continua sendo o mesmo. O amor de Deus por você continua inalterável. E aí, queridos, nesse contexto de perseguição,
Deus fez nascer um libertador. Moisés é aquele que Deus escolheu para tirar o povo do Egito. Dá uma olhada aí, a partir do versículo 30, vai dizer o texto: decorrido 40 anos, ou seja, 40 anos que Moisés tinha saído do Egito, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Então, queridos, aqui tem um ponto importante dessa exposição de Estevão. Os judeus estavam acusando Estevão de falar contra Moisés. Estevão vai dizer: olha, eu não tenho nada contra Moisés, ao contrário, eu reconheço que Moisés foi um homem de Deus, enviado por Deus para abençoar o nosso povo. Só que aí Estevão faz algo genial, certamente conduzido pelo Espírito Santo. Ele vai mostrar que os israelitas foram desobedientes a Moisés. Primeiro, quando Moisés ainda estava no Egito. Dá uma olhada aí no versículo 23, né? Vai dizer lá: quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. 40 anos depois desse episódio, sendo Moisés já um homem, um ancião, Deus envia Moisés novamente ao Egito. Através de Moisés, Deus realiza milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Deus, com braço forte, tira o povo de Israel do Egito. E durante 40 anos, Moisés lidera aquele povo pelo deserto. Como é que o povo reagia? Preste atenção nisso, querido. Olha aí o versículo 38. Dá uma olhada no 38. Este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para não-las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes, o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Refã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Veja, querido, isso leva Moisés à conclusão que aqueles judeus com quem ele estava falando não eram diferentes dos israelitas lá do tempo de Moisés. Da mesma forma que aqueles antigos israelitas rejeitaram Moisés, eles estavam rejeitando Jesus. Com todas as letras, Estevão afirma: vocês são um povo de cabeça dura, estão com o coração e ouvidos fechados à palavra de Deus, seus olhos estão vendados para enxergar a ação do Espírito Santo no meio de vocês.
E agora eu queria te chamar a atenção para uma frase muito importante nesse texto. Agora você precisa prestar atenção nisso. Está aí no versículo 39. O texto vai dizer que no seu coração eles voltaram para o Egito. No seu coração eles voltaram para o Egito. Sabe aquela frase que a gente lê na Bíblia 300 vezes, né? Eu leio a Bíblia desde que nasci, né? Desde que aprendi a ler, melhor dizendo. E já li esse texto várias vezes. Mas, ao pensar nessa mensagem de hoje, essa palavra, essa frase me chama a atenção. Porque veja, Deus havia libertado o povo do Egito. Deus tirou o povo do Egito para levar a terra da promessa. Eles estavam caminhando no deserto, um lugar onde teriam liberdade de servir a Deus. O Egito era o lugar do sofrimento, da angústia, da escravidão. Mas os seus corações preferiram voltar ao Egito. No coração deles, era melhor ser escravo no Egito do que ser livre para servir a Deus. Veja como o coração do homem é miserável, irmãos. Rapidamente eles se esqueceram das chicotadas que levavam, das horas de trabalho interminável, das condições completamente desumanas, se esqueceram das promessas de Deus. Era melhor estar sob o controle de Faraó do que estar sob a direção deles. O coração humano padece dessa miséria. Preferimos ser escravos no Egito, desfrutando os prazeres, do que ser livre para servir a Deus, abrindo mão do que o Egito oferece. Querido, olhe para esse versículo, olhe para essa frase e pense na sua vida. Eles rejeitaram Moisés e no coração deles voltaram para o Egito. O que isso tem a ver com a nossa vida? Antes do meu corpo voltar para o Egito, meu coração vai primeiro. Quem primeiro se desvia na nossa vida é o coração. Antes do movimento físico, de eu sair da igreja, de eu deixar de frequentar uma igreja, de eu abandonar o cristianismo, de eu jogar o evangelho fora, antes desse movimento físico, muito antes, o meu coração já voltou para o Egito. Antes do corpo, quem se desvia é o coração. Às vezes a gente se espanta, né? Poxa, a pessoa saiu da igreja, como assim, de uma hora para outra? Porque aos nossos olhos, quem está de fora, fisicamente, tudo foi muito rápido. Mas o coração já está sofrendo um processo de esfriamento lento e gradual. A pergunta para você é: para onde está indo o seu coração? O seu coração está batendo pelo Egito ou pelo reino de Deus? O seu coração pulsa pelos prazeres e alegrias do Egito, ou que move você a graça de Deus, o amor de Jesus? Querido, vigie o seu coração. Da mesma forma como a gente olha, né? A gente vai no cardiologista, a gente faz lá os exames para analisar o acúmulo de colesterol, triglicerídeos, gorduras que se acumulam e entopem nossas veias. Precisamos vigiar nossos sentimentos, vigiar nossos pensamentos, coisas que vão se acumulando no nosso interior, na nossa alma, no nosso coração. Tem muito crente com veia entupida de ressentimento, entupida de amargura, entupida de indiferença em relação à vida espiritual. Sabe aí começa aquela história: poxa, para que ler a Bíblia, né? Para que orar tanto, toda semana ir na igreja? E de repente você começa a olhar o evangelho, olhar o cristianismo, e você só enxerga defeitos, você só enxerga imperfeições. Tudo que se fala de Deus, do evangelho, você
relativiza, você critica, você sempre tem justificativas para se manter longe de Deus. O mundo está errado, você está certo. Por quê? Seu coração. Há tanta coisa para se fazer no mundo, tanta coisa legal, tantas diversões. Para onde está indo o seu coração? Como estão suas veias espirituais? E observe, querido. A experiência, ela nos ensina uma coisa muito interessante. Do ponto de vista físico, né? Eu não posso olhar para você e dizer assim, poxa, você tem muito colesterol, hein? Não dá para a gente fazer, né, essa afirmação só olhando para a pessoa. Mas do ponto de vista espiritual, o que se passa no nosso coração começa a produzir efeitos no nosso comportamento. E aí acontece algo interessante. Pessoas que te conhecem, pessoas que convivem com você, vai chegar para você e dizer assim, poxa, você está diferente. Você mudou. Você já não está com aquela alegria, você já não está com aquela vontade. Nossa reação primeira é, poxa, está tudo bem. Mas entenda isso. Às vezes Deus pode usar pessoas como instrumento do Espírito Santo para perceber que algo não está bem na sua vida. Em geral, às vezes eu vejo isso acontecer, é porque geralmente alguma coisa de fato está indo de errado no seu coração. Deus está usando alguém para te chamar a atenção. Preste atenção nisso. Preste atenção no que as pessoas estão olhando e vendo na sua vida com Deus. Como está batendo o seu coração espiritualmente? Qual é o sangue do Evangelho que está correndo dentro de você? Será que é a certeza do amor de Deus, o desejo de servir ao Senhor, o amor pela igreja, o amor por vidas, a busca por santidade, o temor ao Senhor, o desejo de se desviar do mal, o desejo de levar pessoas ao encontro de Cristo, a alegria de estar junto, adorando a Deus, cantando, louvando, orando, lendo e ouvindo a palavra? Tudo isso está pulsando no seu coração, correndo livremente dentro de você? Ou será que você está próximo de um infarto espiritual? Vigie o seu coração. Vigie o que está se acumulando dentro dele. Veja, queridos, que primeiro o coração voltou para o Egito. E aí, o que vem depois? Depois do coração se desviar, vem o bezerro. Essa história bizarra, narrada aí, aqui nos versículos 40 e 41, lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, conta-se que Moisés estava lá no Monte Sinai, Deus estava falando com Moisés, você imagina? Deus estava ali, se manifestando a Moisés, e o povo vira para Deus e diz assim, olha, a gente não sabe mais se esse Moisés está vivo ou está morto, vamos fazer um Deus para a gente. E um bezerro de ouro, e olham para aquele bezerro e dizem, olha, esse é o nosso Deus. Veja, que coisa absurda. E começam a fazer cultos para aquele bezerro. Aquele povo que viu Deus fazer maravilhas, aquele povo que foi tirado do Egito, aquele povo que Deus cuidou, que sabia das promessas de Deus. Gente como a gente. E aí eu vou chamar a atenção para dois pontos. O coração que volta para o Egito não necessariamente é um coração que deixa de ter religião. É um coração que troca a obediência a Deus por uma religião qualquer. Todo mundo quer um Deus para chamar de seu.
uma religião que te ajude a dar significado, fazer coisas impossíveis, te ajudar nos momentos difíceis. Mas eu quero ter essa religião, mas não quero abrir mão do que a vida oferece, não quero abrir mão de nada. Bem, no Egito a gente vai encontrar essa religião. O mundo te oferece várias modalidades dessa religiosidade. E aí, como diz o versículo 43, o que estão por trás desses ídolos? Demônios. Entenda isso. O diabo também te oferece religião. Religião não é um problema para o diabo. O problema para o inimigo é Jesus. Cuidado para onde o seu coração está te levando. Não precisamos de religião. Precisamos de Jesus. Precisamos da vida que Jesus nos oferece. Vida em obediência a Ele, vida segundo a palavra de Deus, vida conquistada na cruz, vida que venceu a morte, vida cheia do Espírito. Mas essa vida, veja você, só é vivida adequadamente quando eu estou em obediência à palavra de Deus. Aí, há uma coisa curiosa, porque muitas pessoas que acabam rejeitando essa religiosidade, rejeitam junto a sua disposição para obedecer a palavra de Deus. Não precisamos, não precisamos de tradições religiosas, filhos, para sermos salvos. Não precisamos. Não precisamos de tradições religiosas para sermos salvos. Mas não existe salvação sem um coração disposto a obedecer a Deus. Cuidado para, ao rejeitar aquilo que a gente chama de tradição religiosa, a gente rejeite junto a palavra de Deus que deve ser obedecida. Há uma expressão antiga que diz assim: não jogue fora o bebê junto com a água suja. Qual é essa expressão? Então, tem muita gente por aí corretamente jogando, rejeitando a água suja de uma religiosidade sem sentido, mas erradamente abrindo mão de partes importantes da vontade de Deus revelada na palavra. Cometem o pecado inverso dos líderes judeus da época de Estevão. Os judeus ali rejeitavam Jesus por causa das tradições religiosas. Estas pessoas acabam querendo uma vida sem tradição, mas também sem obediência alguma a Jesus e a palavra de Deus. Não temos compromisso com tradições, mas temos compromisso com aquele que é o Filho de Deus, o nosso Salvador, Senhor do universo das nossas vidas. Cuidado para onde o seu coração pode te levar. As pessoas querem Jesus, mas não querem obediência a Jesus, não querem obediência à palavra de Deus. No entanto, veja você, não existe comunhão com Deus sem um coração disposto a obedecê-lo. Não existe comunhão com Deus sem obediência à palavra que o próprio Deus revelou. Não existe relacionamento com Deus sem seguir como discípulo de Jesus. Voltando para Estevão, ele estava dizendo para os religiosos judeus que, assim como lá no passado os israelitas rejeitaram Moisés, eles estavam rejeitando Jesus como aquele que Deus enviou para trazer salvação e perdão. Assim como no passado eles preferiram sacrificar ao bezerro do que obedecer a Deus, naquele momento eles preferiam a sua religiosidade judaica a obedecer o chamado de Deus. Querido, cuidado com os bezerros que você constrói. Será
que não existem bezerros na sua vida. Ídolos que você construiu, veja, foram eles que construíram. Ídolos que a gente constrói e que de repente nos impede de servir ao Senhor. Quais são os bezerros que podem estar entre você e a obediência a Deus? Talvez hoje seja um bom dia para começar a quebrar esses bezerros. Agora, há uma pergunta interessante aqui. Estevão está ali, pregando a palavra de Deus, falando do Evangelho. Quem é que criou essa oportunidade? Quem é que chamou ele para pregar? Os inimigos da igreja. Os inimigos da igreja. Às vezes, a oportunidade para a gente testemunhar, servir a Deus, surge quando as pessoas querem nos fazer mal. Às vezes o mal que intentam contra você é a oportunidade que Deus está te dando para você fazer o bem. Olhe para uma outra perspectiva. Deus, na sua soberania, Ele usa o mal que tentam contra você como uma oportunidade de você testemunhar do Evangelho dele. A gente sempre pergunta, né? Poxa, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por quê? Por quê? Estevão encontrou a resposta. Porque Deus queria que ele testemunhasse o Evangelho. Você vai dizer, pastor, mas esse negócio é difícil. É difícil mesmo. Só que o Evangelho, ele produz coisas que humanamente são impossíveis, mas se realizam na vida de pessoas cheias do Espírito Santo. O mundo à nossa volta nos ensina a combater mal com mal. Então, se me xingam, xingo de volta. Se mentem para mim, mentirei também. Se me prejudicam, na mesma moeda. Né? Se negam ajuda, negarei também. O Evangelho vai em outra direção. As palavras de Paulo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Como é que Jesus ensina a gente a tratar os inimigos? Então pensa naquela pessoa lá do seu trabalho que pode estar te perseguindo. Pensa lá naquele vizinho que te apurrinha regularmente. Aquela pessoa da sua família que de vez em quando semeia umas calúnias. Enfim, pessoas que estão à sua volta, que tentam te prejudicar e que te levam a querer agir pelo ódio, pela raiva, pela vingança. Pense em Jesus, pense no Evangelho, olhe para Estevão. Quem aqui estava agindo por ódio? Quem aqui estava tomado de ódio? Eram eles, não Estevão. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ore ao Senhor, meu querido. Coloque diante do Senhor estas situações que você tem enfrentado. Peça ao Senhor, como eu posso testemunhar do Senhor nessa situação? Enche-me com o teu Espírito Santo, enche-me com a tua graça, para que eu não devolva mal com mal. Peça ao Senhor para esvaziar o seu coração dos pensamentos, sentimentos, ressentimentos que não provém do Evangelho. E tente ver essas situações como um instrumento para a graça de Deus, o instrumento da verdade do Evangelho, o instrumento para fazer o certo. E aí, como é que essa pregação termina? Essa pregação termina com os judeus rangendo os dentes, veja você, de tamanho ódio que sentiam de Estevão, e se lançam contra Estevão para linchá-lo e depois apedrejá-lo até a morte. Estevão vai ser o primeiro cristão na história, primeiro de muitos, a morrer pela sua fé.
Estevão é o primeiro mártir do cristianismo. Dá uma olhada aí nos versículos 56 a 59. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Veja que enquanto Estevão está sendo apedrejado, Estevão ora por aqueles que estão jogando pedra nele. Olha isso, irmão. Olha isso. No coração de Estevão estava o perdão. Porque Estevão era alguém sobrenatural, alguém de outro planeta? Não. Porque Estevão era cristão. Porque Estevão entendeu o perdão de Deus. O que me faz, o que me dá condições para perdoar alguém? O fato de que Jesus me perdoou. Porque Deus me perdoou, eu tenho condições de perdoar. Porque sou perdoado, eu posso perdoar. Não havia ódio no coração de Estevão, porque o coração dele estava cheio do Espírito. E como é que a gente enfrenta a perseguição? Como é que a gente enfrenta o mal que fazem contra a gente? Pregando o Evangelho, testemunhando o Evangelho. Não é jogando pedra em quem nos ataca. Não vencemos o mal com o mal. Como está o seu coração em relação àqueles que não creem em Jesus, não gostam da igreja e de todas as formas querem nos prejudicar? Suas ações têm sido motivadas pelo Espírito Santo, ou por raiva, ou por ódio. Por fim, Estevão acaba de pregar, olha para o céu e tem uma visão celestial. Ele vê a glória de Deus e Jesus vivo em pé ao lado do Pai. Querido, veja, é uma história de morte, é uma história de sofrimento. Humanamente falando, é uma tragédia, é um ato de violência, crueldade. Parece que o mal vence. Estevão, no entanto, vê a glória de Deus. Onde é que está Jesus quando a gente está sendo perseguido? Onde é que Jesus está quando a gente está sendo apedrejado? Ele está no trono, ao lado do Pai. Ele está reinando e atento a tudo o que está acontecendo nas nossas vidas. Há momentos que Ele intervém para nos livrar das pedras. Há momento, todos os outros, que Ele está nos céus para nos receber. Querido, não olhe para o Egito. Olhe para o céu. Olhe para quem está reinando sobre a sua vida. Vigie seu coração. Vigie o quanto o seu coração está comprometido em obediência ao Senhor. Talvez nesse momento perseguições e dificuldades se levantem contra você. Creia, querido, pode ser uma oportunidade de testemunhar do Evangelho. Ore por quem está criando dificuldades contra você. Peça ao Senhor graça para abençoar essa pessoa. E lembre, enfrente o mal com o bem. Muitas pedras caírem sobre você. Não se esqueça, olhe para o céu. Veja a glória de Deus. Olhe para Jesus. Jesus está ali com você. Ou para te livrar das pedras. Ou para receber a sua vida nos céus. Como é que a gente consegue isso? Com o coração transformado pelo Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Coloque a sua vida diante do Senhor. A gente é como aquele povo que Deus tirou do Egito.
Deus foi ao encontro para libertar, para transformar, para curar. E nessa caminhada, às vezes, você está na igreja, você está aqui hoje, mas será que o seu coração está aqui? Será que o seu coração está na presença de Deus? Será que o seu coração está no reino de Deus ou o seu coração está voltando para o Egito? Você está aqui, o seu corpo está aqui, mas para onde está indo o seu coração? Quebrante-se diante do Senhor nessa hora. Peça ao Senhor para limpar, para purificar. As coisas vão se acumulando e a gente vai se esfriando. E as pessoas falam com a gente: poxa, está diferente. Não era para ser assim. Peça ao Senhor para quebrantar seu coração, para mudar o seu interior. Talvez esse seja um momento de perseguições sobre a sua vida. Talvez pedras estejam sendo jogadas contra você. Talvez o inimigo te jogue pedras. Pessoas te joguem pedras. Dificuldades se levantem. Cada pedrada dói. Cada pedrada machuca. Feche os seus olhos e olhe para os céus. Veja a glória de Deus. Olhe para Jesus. Você não está sozinho. Jesus está reinando sobre todas as circunstâncias. Não te deixe vencer pelo mal. Entenda, pode ser uma oportunidade para você testemunhar. Deus tem poder para livrar você dessas circunstâncias. Mas se as pedras forem muitas, forem maior do que suas forças, Jesus continuará no céu, pronto para te receber. Nenhuma pedra vai tirar você das mãos do Senhor. Nenhuma pedrada vai tirar você dos braços do Pai. Senhor, nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora. Deus, olha os nossos olhos. Talvez as pessoas estão percebendo, talvez a gente não quer dar o braço a torcer, mas alguma coisa muito ruim está se acumulando dentro da gente. Pai, nessa hora, Senhor, nos leva à sinceridade. Chega, Senhor, de justificativas, de colocar a culpa nos outros. Deus, nos quebrantamos diante do Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Pai, venha desentupir, ó Deus, as veias do nosso coração, que estão entupidas de ressentimento, de incredulidade, de críticas, de ressentimento, de mágoas, de coisas ruins que fizeram contra a gente, das culpas dos nossos próprios pecados. Limpa o nosso coração e venha nos encher com o sangue saudável da comunhão com o Senhor, um sangue limpo, purificado no sangue de Jesus, que flua em nós, ó Deus, a Tua graça, o Teu Espírito, para que nos dias maus possamos, ó Deus, enfrentar o mal com o bem, para que sobre aquelas pessoas que nos tratam mal,
possamos, ó Deus, estar cheio do Teu Espírito e devolver o bem. E que quando pedras vierem contra nós, dá-nos a visão da Tua glória, dá-nos a visão de onde Jesus está. Senhor, quebranta-nos diante de Cristo e enche-nos com o Teu Espírito Santo. Se alguém chegou aqui, Senhor, com o coração do Egito, que nessa noite o Senhor venha transformar esse coração, libertar esse coração, e que hoje, Senhor, todos nós saímos daqui com o coração voltado para o Teu reino, voltado para a Tua graça. Que se inicie um movimento contrário, que inicie esse movimento, Senhor, de retorno para os Teus braços. Retorna o nosso coração, Senhor, depois hoje, na nossa vida, totalmente ao Senhor, para a glória do Teu nome, em nome do Filho.